Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Durante esta semana debateremos temas como capital intelectual, mão de obra qualificada e recrutamento. E para falar a respeito destes temas, está conosco o diretor-geral da Michael Page, Marcelo De Luca. De Luca, é um prazer enorme recebê-lo no Giro Business. Você como executivo da Michael Page, uma empresa inglesa fundada em 1976, presente em 36 países, em 5 continentes e que conta com mais de 5.400 colaboradores. Assim sendo, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e seus assinantes. Espero que a gente possa falar bastante sobre o tema de recrutamento e pessoas. De fato, capital intelectual, pensante que move o país. Marcelo, eu queria levar ao assinante do canal Band News como surgiu o setor de recrutamento no mundo. Ele surgiu no século XVIII, graças à Revolução Industrial, que passou a demandar mais mão de obra específica, sendo para atender à manufatura dos produtos. Deixa uma reportagem que contextualiza um pouquinho mais esse cenário, para a gente poder discutir a respeito. Com a Revolução Industrial no século XVIII, veio a fragmentação de tarefas. Os trabalhadores passaram a exercer apenas atividades específicas. Mais adiante, no final do século XIX, o americano Frederick Winslow Taylor criou o modelo de administração científica, um método para garantir o melhor custo-benefício. O foco era elevar o nível de produtividade, produzir mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Ele propôs que os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões. Também defendeu que a remuneração do trabalhador deveria ser feita com base na produção alcançada. A teoria proposta por Taylor causou uma verdadeira revolução no sistema produtivo e é a base da teoria administrativa. Marcelo, passado tantos anos, estima-se que esse setor fature algo em torno de 100 bilhões de euros. No que tange a sua maturidade e desenvolvimento, como encontra-se este importante setor da economia? Num processo de transformação muito intenso, Sérgio. Diferente do século XVIII, quando pela primeira vez percebeu-se a relevância e a importância das pessoas no processo produtivo, felizmente, cada vez mais, em todos os países, em todos os continentes, em todos os setores, a mão de obra humana, gente, é percebido como fator estratégico. Indiferente de setor, indiferente de tipo de companhia. Cada vez mais a grande transformação se dá através das pessoas. Falando de forma muito básica, muito simples, usando uma linguagem quase popular, o recrutamento nada mais é do que escolher a pessoa certa para o lugar certo. Como esse processo se dá na prática através das empresas de headhunter, de recrutamento, e qual é o risco de uma eventual falha na escolha de um profissional? O papel do headhunter é cada vez mais entender e contextualizar o setor, a companhia, o momento econômico e sim, como você mesmo disse, encontrar o executivo ou a executiva certa ou certo para aquela determinada função. Quanto mais sênior o processo, mais estratégico para a companhia. Eu costumo dizer que a contratação de um alto executivo, ela tem um poder muito estratégico numa companhia. O executivo correto ele pode alavancar aquela empresa e o executivo errado ele pode quebrar a companhia. Então, de fato, é muito importante e muito estratégico. Marcelo, eu queria que você passasse para o assinante do canal, até mesmo para mim, como se dá o processo na prática, como se trabalha para identificar o executivo certo para uma eventual demanda, sem que a empresa que contrata o serviço de headhunter corra algum risco nessa escolha. Os nossos consultores, Sérgio, eles são especialistas, ora por grau de senioridade do executivo em questão, ora por um setor, ora por uma disciplina. E com isso, eles focam no conhecimento, no mapeamento frequente daquela determinada faixa de atuação dele, fazendo com que eles conheçam os principais executivos de forma proativa, antes que nós, inclusive, sejamos contratados por uma companhia. No momento que existe a demanda de uma companhia, que é o nosso contratante, cabe ao nosso consultor entender quais são as variáveis que levaram àquela determinada contratação e ele vai juntar esse conhecimento daquele projeto em questão com o conhecimento que ele possui no mercado. E com isso apresentar os melhores executivos direcionados para aquela determinada demanda. E para atingir este objetivo, as empresas de headhunter têm uma grande dificuldade, que é atuar com a escassez de mão de obra qualificada que existe no Brasil. Estima-se que existe uma escassez da ordem de 63%, quase o dobro da escassez global, que é de 36%,
E é este o tema que debateremos amanhã na companhia de Marcelo Deluca, diretor-geral da Michael Page, que está conosco para falar do setor de recrutamentos.